E aí, pessoas que vivem se gabando de fazer um trabalho 100% voluntário e depois do nada parecem pedindo dinheiro? Eu tô feliz hoje porque eu vi que eu perdi peso. Aí fui comemorar, comi pastel, coxinha e caldo de cana. Parem com isso, não façam o que eu falo, não o que eu faço. É, e, e eu vou falar mais do que. Sei lá por que alguém assistiria isso, né? Mas vamos lá. É, mais importante do que falar dessa cirurgia, eu quero contar a história dela, né? De onde que vem e o quanto isso daqui está muito ligado, profundamente ligado à história da minha vida. O quanto isso daqui desenhou a vida que eu levei, pelo tempo que levei. É, eu, na minha adolescência, fui apaixonado por basquete e como eu era sempre o mais novo do time, porque eu jogava com os alunos repetentes, e na época em que eu estudei, eu sou tão velhinha já, que na minha época os alunos repetiam de ano. Vocês novinhos não sabem o que, que é isso. Então, na quarta série, quando eu tinha 9 anos, tinha gente de 12 na minha sala. E, assim, é uma discrepância enorme. Foi uma época, assim, glamurosa para bullying, né? Então, quando eu estava na sétima série, que foi a época em que eu mais joguei, eu tinha, que na sétima série, 13 anos. E o pessoal que jogava comigo tinha 16, 17, 18. Não, 18 anos na sétima série é muito, mas tinha gente de 17 ali. Era uma bagunça, cara, escola naquela época. E aí, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser rápido e eu tinha que pular alto, né? Porque se eu vou jogar com um cara muito mais alto do que eu e eu quero conseguir arremessar. No primeiro, num dos vídeos de superdotação, eu falo do meu jeito desengonçado e esquisito de arremessar. Mas o meu jeito de arremessar, ele me ajudava a não ser interceptado, não tomar toco do outro. Numa época em que eu conseguia pular muito alto, porque eu ficava treinando muito isso. Então, por falta de orientação, por falta de profissionais, por falta de gente olhando para o que eu estava fazendo, e eu não quero com isso culpar meu pai ou professor de educação física ou nada disso. É uma época em que não tinha internet. Se na época tivesse internet, eu teria me informado e teria aprendido. Mas o que eu ficava fazendo? Eu ficava usando aquelas caneleiras para correr, né? Não tem aquelas caneleiras com peso? Eu pedi emprestado pro Paulo, eu ficava correndo com aquilo. Aquilo faz muito mal para a coluna, principalmente para uma coluna em desenvolvimento, e ficava pulando muito alto e eu não sabia cair direito. Então tem toda uma técnica para jogador de vôlei conseguir dar 200 saltos numa partida e sair com o joelho inteiro, embora a maioria estoure o joelho ao longo do tempo. Mas se não tinha, né? Às vezes eu caía com a perna estendida e quando você é adolescente você não tem problema de articulação nem nada, isso daí vem depois. Ah, com 15 Com 15 anos eu comecei a fazer musculação. Perdi bastante peso, eu andava muito e andava errado, ando errado até hoje. E comecei a fazer musculação e eu gostava muito de fazer perna, por quê? Porque a perna me fazia saltar mais alto. Então, para pra um moleque raquítico, muito magro do jeito que eu era, porque eu andava muito, eu jogava basquete. Na época eu não fazia karatê ainda, mas eu pedalava bastante. Então, como eu fazia muito exercício físico, meu metabolismo era aceleradíssimo e eu era muito magro. E com isso, fazendo musculação e focando em perna, porque eu queria saltar cada vez mais alto e ter cada vez mais impulsão e andar, correr melhor na quadra, eu devia ter por volta de 70 quilos e eu ficava levantando 180. O máximo que eu lembro de ter levantado na perna foi 220. E aí eu comecei a perceber que aquilo poderia ser perigoso e dei uma maneirada. Mas eu tinha a perna muito forte e pro tamanho que eu tinha, eu era bastante forte também. Isso antes de ir pro Japão pela primeira vez. Quando eu fui pro Japão, já fui com uma coluna judiada e eu me senti o Gulliver. É uma história aí de velho, de um cara gigantesco que chega numa ilha que tinha um monte de mini seres, assim, né? Pessoas do tamanho de um polegar.
Cara, quando eu cheguei no Japão, eu vi tudo feito para pessoas de 1,5 m. Eu trabalhava numa mesa, assim, né? Quando eu trabalhava em máquinas em que você tinha que trabalhar de pé, eu tinha que afastar as pernas, porque para dar altura para eu poder fazer o negócio. Porque tudo ali foi pensado para quem tinha 1,5 m e na época eu tava com 1,70 m. Hoje eu tenho 1,75 m e acho que eu cresci um pouco desde então, né? Com 16 anos devia ter 1,70 m já. Ah, o negócio já começou a ficar muito ruim e eu já não estava em forma. Quando eu voltei pro Brasil, comecei a fazer karatê e, e assim, a minha coluna não doía, mas aí aconteceu de eu quebrar a costela. E naquele ano, eu estudava de manhã e à tarde, eu reduzi bastante. A única coisa que eu fazia era jogar basquete, então eu comecei a perder a forma naquele ano. Todo aquele condicionamento que vinha de basquete, pedalada, musculação. E eu acho que foi no ano de 99, acho que foi no ano de 98 e 99, agora eu não lembro, que eu trinquei a costela. Hum, Era muito engraçado, né? No karatê, o Glauber deve estar vendo esse negócio aí, ele vai lembrar. Aprendi com ele, inclusive. É, eu deixava a guarda muito pra frente. Por quê? Porque abaixo da linha da cintura, se o cara te chutar, não vale ponta. Então ele tem que chutar acima da linha de cintura. E eu deixava um espaço entre a minha cintura e o meu cotovelo pro cara chutar e eu conseguir baixar a guarda naquele susto, naquele reflexo. Eu gostava de ficar dando cotovelada no pé dos caras. Era divertido. E aí eu lembro que antes do campeonato específico, ah, teve uma visita de uma academia e o Paulo ficava falando: baixa essa guarda, baixa essa guarda, baixa essa guarda, porque senão você vai tomar chute aí. E onde que eu tomei um chute nesse treino? Exatamente debaixo da minha guarda. E aí é, pegou costela, lombar. Ahn, Fui no campeonato sentindo uma certa dor e tomei um chute no mesmo lugar. Aí cagou outro rolê, foi tirar a radiografia, tinha dado uma trincada, mas o problema não era nem a costela, que quando eu respirava mexia e demorou pra caramba pra arrumar, mas pegou lombar também. E não foi isso que causou isso daqui. Com certeza não. A falência do meu pai, desamparo, dificuldades na vida, ter arrumado o emprego que eu arrumei. De repente eu estava completamente descompensado emocionalmente e eu parei completamente dos esportes porque eu estava com uma costela lascada. E tudo que eu fazia, tudo que eu sofria, tudo que eu passava, eu descontava tudo em comida. Então eu ganhei muito peso muito rapidamente, meu peso explodiu naquela época. E eu tenho esse fenótipo, né, essa natureza magra, mas eu crio pança, eu crio barriga. E, e eu só fui perder essa parte dessa barriga, desse peso, quando eu fui forçado a ir para o Japão pela segunda vez. E aí entra um outro momento importante para essa minha coluna aí, que é quando eu fui trabalhar na Nippon Garasu Fiber. E era uma empresa que trabalhava com fibra de vidro. Então eram 300 rolos de fibra de vidro sendo puxados, né, por motor aqui, que ficava enrolando o rolo. Essa linha passava por uma cola, ia para o forno, voltava pelo forno e vinha por cima da máquina, passava por todos os ganchos, por todos os caminhos, até chegar na máquina que ficava fazendo o rolo. E essas linhas arrebentavam ao longo do dia. Quando arrebentava, a gente tinha que ir lá, colocar um gancho, passar pelo forno, voltar. E aí você volta puxando esse negócio e tinha um tablado. Um tablado. E esse tablado ele batia na metade da minha coxa. Não era uma coisa baixa. Não era uma coisa baixa. Ah, então o que eu fazia? Eu tinha degrau para subir, né? Então eram dois degraus para subir. Passava por todo o caminho que tinha que passar e enrolava-se no rolo, colocava-se na máquina, puxava-se a alavanca para recomeçar todo o processo.
tinha degrau para subir, não tinha degrau para descer. E era um trabalho muito corrido, e aí eu pulava com esse fio na mão, e era o dia inteiro pulando de cima de um tablado e carregando rolos muito pesados, e esses rolos tinham que ser encaixados num carrinho. Alguns eram altos e alguns eram muito baixos. Trabalhei lá cerca de 2 anos, numa troca de turno insana, 4x2, 2 dias de dia, 2 à noite, 2 folgas. Foi uma época muito difícil da minha vida, e ajudou muito nos problemas que eu tenho. Essa deformação ela começou a alterar o meu jeito de sentar. Porque se eu tenho uma deslocação aqui, um deslocamento aqui, eu tenho um deslocamento, e assim, né, e se isso daqui começa a juntar e aqui começa, né, essa protuberância, eu não conseguia sentar reto mais. Se eu sentava reto, eu estava fora do meu centro de gravidade, sentia um desconforto enorme, e aí eu comecei a sentar cada vez menos nas coxas, é, e no glúteo, e cada vez mais na lombar. E sentar em cima da lombar apoiado, deitado, do jeito que eu sempre sento, começou a afetar isso também. Esse problema aqui, ele gera problemas em outros discos. E engraçado, porque 20 anos atrás, com as tecnologias de 20 anos atrás, não tinha que fazer. E se fossem fazer, porque as costas estão aqui, tá? Então a medula está aqui. Se tivesse alguma coisa para fazer, os caras viriam por trás aqui antigamente, e a probabilidade de você ir para cadeira de roda, a probabilidade de dar uma merda e afetar alguma coisa, e você ficar com a perna puxando e sentindo dor por causa da vida. A probabilidade das coisas numa cirurgia darem errado eram muito grandes. E hoje, o que se faz? Entra-se pela frente, por esse lado aqui, tira-se essa parte, e hoje a gente tem tecnologia que permite que você coloque prótese de disco, material de titânio, que vai durar aí tranquilamente uns 15 anos. O médico diz que pode durar para sempre, mas tem que monitorar, tem que ver como estão as coisas. E a troca desse disco, ela corrigiu meu centro de gravidade. E é muito engraçado, porque agora eu sento reto, e quando eu sento do jeito que eu sentava antes, depois de alguns minutos eu começo a sentir dor, e aí eu corrijo a minha postura. Então antes era o contrário, se eu tentava sentar retinho antes, eu começava a sentir dor e começava a sentir um cansaço, e aí deitava e sentava em cima da minha lombar. Agora, se por inércia eu estou jogando alguma coisa, começa a escorregar na cadeira e sentar do jeito que eu sempre sentava, eu começo a sentir dor e aí eu me arrumo na cadeira. E aí eu sento da maneira que se deve sentar. Ou seja, eu estou sendo forçado pelo meu novo centro de gravidade e pela minha nova postura a sentar de uma forma que vai começar a aliviar para esses outros discos aqui que estão secos, que estão desidratados, mas que, né, a natureza, o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso sei lá mais o que, e aí você pode adicionar aí mais o que você quiser. Isso vai começar a hidratar e melhorar a condição desses discos aqui, porque eles vão ter um pouco mais de folga, e o centro gravitacional corrigido aqui vai aliviar para todo o sistema, para toda a espinha, para toda a coluna. E é maravilhoso. O que aconteceu é que até 2015, eu estava fazendo academia, estava pedalando, então morava em São Paulo, não tem aquela ciclovia fedida da marginal do Rio Pinheiros, cara. Olha a qualidade de vida de paulistano, puta vida merda que se vive em São Paulo. Além da ciclofaixa, que só tinha de domingo, eu andava na ciclovia do Rio Pinheiros ali, então saía no Butantã, pegava lá na ponte da cidade universitária, entrava na ciclovia, e aí, assim, domingo eu ia até a Jurubatuba, cara, longe pra cacete, e voltava. Então eu atravessava todo São Paulo, chegava até onde ia, a ciclofaixa via um monte de capivara biohazard, que nada naquele Rio Pinheiros ali, e voltava. O que estava acontecendo? Eu estava fazendo mal para mim mesmo. Porque com essa coluna do jeito que estava aqui, quando eu pedalava muito, às vezes inflamava a minha lombar e eu sentia dores terríveis. E eu achava que, burro pra cacete,
eu associava isso com a costela que eu tinha quebrado lá atrás. E falava, não, isso daí é porque minha coluna é desse jeito aí, mas não tinha nada a ver com costela, né? É um problema de lombar que eu sempre tive. Isso me tirava tesão de academia, me tirava tesão de uma série de coisas que eu poderia fazer. Jamais pensei em fazer karatê porque eu tinha medo de piorar o meu quadro. Jiu-jitsu, então, nem pensar. Coisas que eu teria feito, coisas que eu teria feito se eu não tivesse esse problema na coluna, eu deixei de fazer. Duas coisas que eu deixei de fazer que me deixa muito triste de não ter descoberto isso antes. Bom, se eu descobrisse isso 20 anos atrás, eu não teria fazer cirurgia. E se eu fizesse, eu poderia estar de cadeira de rodas. Então, que bom, né? Que não foi. Mas duas coisas que eu não levei pra frente foi piano e guitarra. Por quê? Porque para tocar guitarra você tem que sentar direito, para tocar por longo tempo, e para tocar piano também você tem que sentar reto, porque senão você fica tomando bronca do professor e de fato faz muito mal para a coluna. Então eu nunca progredi na música por falta de exercício. E eu nunca exercitei na música, não foi porque eu não gostava de música, foi porque me incomodava a posição, começava a doer a minha lombar e aí eu quitava. É claro que pra mim é muito mais fácil jogar videogame, porque videogame você joga esparramado na cadeira, joga deitado, joga sentado numa cadeira gamer. E esparramado do jeito que eu sento. Então dei direcionamento a outras coisas. Em 2017, eu tava surtado, ganhei uns 30 quilos. Tadinha da Paula. É, eu. E aí eu comecei a olhar para trás e ver todo o efeito que eu havia tido com as meninas com quem eu tinha me relacionado. E agora fazendo terapia, eu entendo que eu causei muito mal muito menos mal do que eu achava que eu tinha causado e que eu fui muito mais amado do que eu me senti na época. Mas eu comecei a me sentir muito merda e eu falei, eu preciso parar de me relacionar. E aí, quanto mais gordo eu estiver, quanto menos, quanto mais mal eu me sentir com o meu corpo, né? Quanto mais desejo isso me tirar, menos eu vou foder com a vida das pessoas e menos eu vou causar mal para mim mesmo. Então, a partir de 2017, eu entro numa coisa que não tem nada a ver com incel, mas no fechamento em mim mesmo, em que eu não gostava de mim mesmo, não gostava do meu próprio corpo e eu deixei isso completamente de lado. Então, quando vocês veem os primeiros vídeos desse canal feitos em 2015, eu tinha um determinado físico. E quando vocês me veem em 2018, eu tô completamente acabado. Não dá pra ver, mas dá pra ver que o meu rosto tava muito mais cheio. E não dá pra ver, mas assim, eu me tornei sedentário, gordo, largado. O que vai ser daqui para frente? Daqui para frente, com o meu centro de gravidade corrigido, eu vou conseguir andar e não vou sentir dor. Eu vou conseguir fazer exercício e isso não vai me doer. Então, eu vou conseguir recuperar parte da minha vida que eu deixei para lá. Longas caminhadas, que foi uma coisa que eu sempre amei fazer. Então, eu posso ir para academia, por exemplo, e caminhar na esteira escutando livros, que é uma coisa que eu tenho muito vontade de fazer, e já não fazia por quê? Porque quando eu voltei para academia, eu voltei com sobrepeso, sem a musculatura necessária, caminhando, eu ferrei a minha coluna e ferrei todo o resto do corpo. Então, eu preciso fazer musculatura, preciso fazer fisioterapia e depois musculação, para desenvolver músculos, para que eu possa caminhar por longo tempo sem prejudicar nada. Isso vai me fazer perder peso, vai melhorar a qualidade de vida, vai me permitir voltar a estudar música. Num momento muito bom em que a Lana, em que vai fazer muito bem para a Lana me ver tocando instrumentos, porque ela tem neurônios espelho e ela tem ritmo. Então, talvez aí eu já consiga desenvolver uma nova paixão para ela. E vou conseguir. Enfim, minha autoestima não é baixa, né? Vocês sabem disso. Mas pelo menos com os hormônios gerados por atividade física, eu vou ter um alívio aí para os efeitos da depressão. A cirurgia foi completamente indolor.
recebi anestesia 2 da tarde, voltei às 7, falando idiomas, isso eu não lembro. Depois os enfermeiros perguntavam se eu falava outro idioma, se eu falava fluente, porque eu voltei falando um monte de coisa que ninguém entendeu. Ah, a noite de sono posterior à cirurgia foi a melhor noite que eu tive na vida, porque eu sofro de insônia. Ah, porque eu estava sedado, porque eu estava com remédio para dor, porque eu estava com o efeito da anestesia ainda. Eu dormia a cada 5 minutos e acordava com a sensação. Eu dormia 5 minutos e 5 minutos dormidos eu acordava com uma sensação de ter dormido uma noite inteira e falando: meu Deus, eu nunca descansei tão bem assim na minha vida. É, acho que eu nunca mais vou precisar dormir, né? E passava 1 minuto e meio, eu estava dormindo de novo. Eu ficava acordado em média 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, e 5 minutos depois eu acordava outra vez e olhava pro relógio e tinha passado 5 minutos e eu falava: meu Deus, parece que eu dormi uma noite inteira, tô revigorado, e só passaram 5 minutos, que bom. Mas aí agora o que eu vou fazer o resto da noite, agora que eu já dormi tudo que eu tinha que dormir? Aí dormi de novo. E eu tenho memórias dessa noite do relógio 2h15, 2h20, 2h25, 4h15, 4h20, 4 assim, eu passei a noite inteira nesse esquema e foi maravilhoso. E aí eu comecei a brincar com as enfermeiras: vocês têm que me vender isso, pelo amor de Deus, onde que arruma esse negócio, porque eu quero, eu preciso, não quero viver sem isso mais. Ah, o que aconteceu no pós-operatório? Eu comecei a sentir dor do corte, terrível, um inchaço em torno da região do corte que é completamente normal. Mas é um incômodo tremendo, mas com a dor do corte, com inchaço na barriga, com todo o desconforto do pós-cirurgia, a minha vida já estava melhor desde o primeiro dia, porque eu me acostumei com níveis altíssimos de dor e não percebia. Isso daqui me causava muita dor. E a adaptabilidade alta é uma merda, porque aí você se adapta a situações ruins. E aí você se adapta e aí não muda. Não tem que eu falo que a saia curta da japonesa estudante no inverno e a roupa pesadíssima, farda de verão dos meninos na escola, ensina os japoneses a se condicionar a um sofrimento desnecessário que não tem propósito nenhum, e todo mundo tende a aceitar sofrimento inútil como se fosse uma coisa natural da vida. Eu fico criticando os japoneses, mas eu estava acostumado com níveis altíssimos de dor, e não estava ligando para isso, porque eu achava que não tinha o que ser feito. A minha vida já está muito melhor desde o primeiro dia. E por que eu não fiz esse vídeo antes, sendo que eu deixei vocês preocupados numa cirurgia 2 semanas atrás? É porque eu queria terminar o processo. E eu estava preocupado com algumas coisas. Eu falava: esse inchaço aqui, ele não é normal. Talvez ele seja resultado de um espirro que tirou tudo do lugar. E eu estava sentindo dor ao fazer caminhada. E aí eu estava preocupado. Eu falava: pô, antes doía o tempo inteiro. Agora dói, eu tomo umas fisgadas. Então será que deu errado a cirurgia? Será que eu vou ficar com efeitos colaterais desse negócio me incomodando pro resto da vida? No retorno ao médico, expliquei tudo o que me afligia. E ele falou: esse inchaço é normal, a cirurgia, na verdade, você é colocado de lado, todos os órgãos eles descem, esse lado ele tende a inchar muito mais, e ele incha e depois esse inchaço ele é reabsorvido pelo corpo, não tem nada de irregular, não tem nada de diferente. O fechamento do corte é uma obra de arte, foi assim, um excelente, admirável o trabalho dos caras. E a fisgada que eu sinto quando eu ando, ele falou: o seu centro de gravidade mudou, então você sente dores porque você não está apoiado, você não está usando os mesmos músculos que você usava antes para andar. Em torno da coluna ali, os músculos que estavam sendo forçados, estimulados e enrijecidos, eles não eram os mesmos que estão sendo agora. O que eu preciso? Eu preciso de fisioterapia e eu preciso de musculação para que esses músculos que estão sendo demandados agora, que nunca foram demandados, como estão sendo demandados agora, se fortaleçam, e aí essa dor ela tende a passar. E já está passando simplesmente pelos exercícios de lição de casa que eu tenho da Fisio. E eu começo a fisioterapia sério semana que vem, e volto para a academia daqui 2 semanas. Maravilhoso. Então, assim, deu tudo absolutamente certo. E isso daqui tende a mudar a minha vida somente para melhor. E agora eu entendo porque que no Instagram do cirurgião tem tanta gente fazendo depoimento emocionado, dizendo que teve a vida transformada pela cirurgia.
dá vontade de ir lá e fazer um depoimento igual, dá vontade de ir lá e fazer um depoimento elogiando a qualidade das explicações técnicas, elogiando o fechamento do corte, todo o tratamento, o profissionalismo de toda a equipe. E isso, com certeza, eu vou fazer, eu só estou esperando, né, um pouco mais de tempo passar. O que mais eu preciso dizer para vocês? Ah, sim. E eu vivo me gabando aqui. São mais de 1.800 vídeos há mais de, sei lá, 9, 8 anos. E, e eu nunca aceitei qualquer tipo de pagamento por qualquer tipo de conteúdo gerado. É, toda vez que eu venho aqui e falo que esse vídeo está sendo patrocinado por algum aluno que faltou, e porque eu estou sendo pago, porque eles pagam pela minha disponibilidade, porque eu estou sendo pago por esse tempo, então já que a pessoa não está utilizando, eu tento fazer alguma coisa que tenha utilidade para a sociedade, para pessoas que estejam interessadas. Esse canal aqui, ele sempre foi voluntário, sempre vai ser. Mas vocês vivem tentando, né, de alguma forma, dar vazão a essa vontade que vocês têm de retribuir, eu agradeço muito por isso. E dessa vez eu vou deixar vocês me ajudarem a tancar essa cirurgia, caso vocês queiram. Prestem muito atenção. Se você assistiu a playlist de dinheiro, você sabe do que eu estou falando. Se você não tem reserva de valor, se você não tem renda e não tem reserva de emergência, eu não quero que você participe com R$ 1 de maneira simbólica. Mas essa parte aqui não é para você. Se eu somar toda a parte que o plano de saúde não cobre, se eu somar toda a medicação que é caríssima, as injeções que evitam trombose, os remédios para dor e outros remédios que ajudam na regeneração do corte, se eu somar toda a medicação, todas as taxas que o plano não cobre, e quem tem plano odontológico sabe do que estou falando, né? Que não quero entrar nesse assunto, eu não quero manchar o trabalho da equipe maravilhosa que me atendeu. E toda a diminuição da minha carga horária que eu fiz para poder encaixar a fisioterapia. Os alunos que eu deixei de pegar agora, porque eu sabia que eu ia passar por uma fase de recuperação em que não me faria bem trabalhar muito. Eu tenho aí um impacto que passa da casa de 4 dígitos, alguma coisa perto de entre 15 e 18 mil reais. Eu me preparei para isso e isso está totalmente sob controle. Mas caso vocês queiram me ajudar a tancar essa cirurgia, eu vou sentir assim a participação de vocês no momento que é fundamental para minha vida e que vai me alçar para novos voos e que vai me permitir viver a vida e aproveitar a vida de uma outra maneira. Eu vou poder brincar com a Lana de um jeito que eu não podia fazer. Imagina com esse abaulamento aqui, né, com essa coluna aqui, pegar um bebê de 6 meses e pegar uma criança de 1 ano e meio é uma coisa, mas jogar para cima uma criança de 4 anos e meio fica muito mais difícil. Brincar com ela no parque, andar, jogar bola, correr atrás, ficar baixando toda hora para pegá-la do chão quando ela cai da bicicleta, tudo isso era muito desgastante e eu sempre dava a sensação de frustração muito grande para a Lana, porque a gente ia para o parque, passava meia hora e já queria ir embora, porque para mim estava muito difícil ficar ali e me partiu o coração, porque eu sabia que ela merecia ficar mais até cansar. Então, até o fato de eu levar ela pro parque para fazer mais pula-pula, mais coisas em que ela ficava fazendo e eu ficava olhando, resultado da situação em que a minha coluna se encontrava. E agora eu vou poder fazer coisas com ela. Então, isso vai de fato me levar para o usufruto da vida de uma maneira que não tem preço. E se vocês quiserem participar disso, eu vou deixar um link temporário de Pix na descrição do vídeo. E eu vou ser sincero, eu faço isso não só porque esse dinheiro vai amortecer o impacto, né, da pancada aí que eu tomei. É porque as pessoas que eu amo, eu gosto muito de ter oportunidades de participar e de colaborar e de ajudar em momentos que eu sei que são realmente significativos na vida dela.
né? Então, quando eu sei a importância de uma viagem, quando eu sei a importância do computador, quando eu sei a importância de um determinado curso, quando eu sei o quanto é importante um determinado livro, eu gosto de ter a oportunidade de participar desse momento e virar referência, e isso é uma coisa muito cara para mim, muito preciosa para mim. Então é uma forma de eu permitir que vocês participem, uma vez que eu vivo negando essa. Vocês vivem, alguns de vocês vivem dizendo que tem muita vontade de poder me retribuir um dia. Tá aí a oportunidade, não estou cobrando ninguém, pelo amor de Deus. Se você não tem reserva de emergência, não coloque mais do que R$ 1 nesse negócio. Mas é uma maneira de deixar vocês terem a lembrança de terem participado no momento que foi fundamental para minha vida e que vai trazer transformações que vão ser perceptíveis aqui no canal. É isso, estou atrasado para a aula do Luciano. Obrigado por ficarem torcendo por mim, obrigado por ficar me perguntando o tempo inteiro se estava tudo bem. Sim, está tudo bem e vai ficar cada vez melhor agora. Um grande abraço.